Olá, espaçonauta! Ontem, 12 de agosto de 2026, nós tivemos um dos espetáculos mais incríveis que a gente pode observar da Terra, um eclipse solar total. E olha, eu quero trazer para vocês alguns detalhes que foi incrível, tá? Esse eclipse, gente, ele teve um dos caminhos aí mais exóticos e dramáticos já registrados por um eclipse total. A sombra da Lua começou a tocar a superfície terrestre na costa norte da Sibéria, na península de Taimyr, às margens do mar Laptev, ainda no nascer do Sol. A partir daí, a Umbra, que é a sombra interna da Lua, onde o Sol fica completamente encoberto, fez um arco ousado rumo ao norte, passando sobre o Oceano Ártico e chegando a menos de 1 grau de distância do Polo Norte. Um detalhe quase poético. A sombra da Lua roçou o topo do mundo. Em seguida, o caminho da totalidade desceu em direção ao sul e fez seu primeiro contato com a terra firme no extremo nordeste da Groenlândia, atravessando o gigantesco Parque Nacional do Nordeste da Groenlândia, os fiordes da região, incluindo o Scoresbysand, o maior fiord do planeta. Eles foram premiados com até 2 minutos e 16 segundos de totalidade, uma região remotíssima, acessível apenas por expedições marítimas. Depois de cruzar o Estreito da Dinamarca, a sombra atingiu a Islândia, cobrindo a parte oeste do país, incluindo a capital Reykjavik, onde a totalidade durou mais de 1 minuto. As regiões da península de Snaefellsnes e dos Westfjords tiveram as maiores duração no território islandês. O caminho então seguiu pelo Atlântico Norte até alcançar a Europa continental, cruzando o norte da Espanha, onde a totalidade durou cerca de 1 minuto e 49 segundos e tocando uma pequena porção do nordeste de Portugal, no distrito de Bragança. O eclipse se encerrou ao pôr do sol nas Ilhas Baleares, na Espanha, com o sol já parcialmente encoberto, mergulhando no horizonte, o chamado eclipse no pôr do sol, um fenômeno visualmente espetacular. Também tivemos áreas onde o eclipse foi parcial. É porque é o seguinte, gente, fora aí dessa taxa de totalidade, a gente pode sempre ver um eclipse parcial em áreas enormes aí que ocorreram no hemisfério norte, grande parte da Europa, Canadá, norte dos Estados Unidos, do Alasca à Carolina do Norte, noroeste da África e partes do Ártico. Em muitas regiões da Europa continental e do norte da África, o Sol se pôs ainda parcialmente eclipsado, criando o cenário de um eclipse no pôr do Sol, uma imagem que certamente dominou as redes sociais, como essa que eu trago para vocês aí do astrofotógrafo profissional Andrew McCarthy. Olha que imagem incrível. Esse foi o primeiro eclipse solar total visível na Europa continental desde o eclipse de 11 de agosto de 1999. Ou seja, os europeus esperaram aí 27 anos. O último eclipse total com trajetória semelhante sobre a Espanha tinha ocorrido em 30 de agosto de 1905, galera. Um intervalo de mais de um século entre eclipses totais na mesma região. E agora, vamos curtir aí os vídeos e imagens aí. Eu separei algumas coisas que eu gostei para trazer para vocês. Bacana demais, né?
ir pro espaço, numa nave em forma de disco voador. Além do tempo, longe da terra, eu era máquina, não explorador. Espacial. Perigo! Perigo! Não há registro. Perdido no espaço, fora do sistema. Perigo! Perigo! Esquecido numa viagem eterna. Além do nosso tempo, muito longe pra voltar. O rádio morreu no escuro, nenhuma voz. E aí, galera? Show de bola, né? Eu acho que teve gente aí que viajou do Brasil, obviamente, para ver esse eclipse, e é um momento que vale muito a pena, tá? Infelizmente, eu não tive a oportunidade de ver ainda pessoalmente o eclipse total, mas já acompanhei várias transmissões, já fiz várias transmissões aqui no canal, e é sempre um momento incrível, né? Vale a pena demais, né? Então, eu vou falar para vocês aqui, ó, se você tiver a oportunidade de ver um fenômeno desse, não perca, não deixe passar, vale muito a pena. Tá certo? Então é isso aí, galera. Grande abraço, até o nosso próximo vídeo.